Olá, graça, paz, saúde, alegria e prosperidade a todos. Nós vamos juntos nesse instante continuar a leitura do capítulo 16 de Lucas, na sequência nossa de ler a vida de Jesus, aproximando bastante de uma ordem cronológica nos 4 evangelhos. Então nós vamos ficar indo em um ou outro, vendo as narrativas e fazendo aplicações no nosso cotidiano. Então eu te convido nesse instante para você reunir sua casa, os seus, quem estiver próximo a você, para que nós abramos as nossas Bíblias e comecemos. E, por favor, eu te convido também a se inscrever no canal e divulgar. Vamos espalhar isso para o maior número de pessoas possíveis, porque a gente precisa nesses dias aqui na Terra alimentar a nossa alma. Lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu sei que essa não é uma atitude comum, natural do ser humano. Ou seja, quem é o homem, o animal, que vai jejuar, que quer jejuar, vendo comida para comer? Ele não quer. Da mesma forma somos nós, naturalmente falando, nós não temos essa disposição para ler a palavra. Então tem que haver da nossa parte um enfrentamento, um esforço para criarmos um hábito gostoso de ler a Bíblia. Então vamos ler a partir do verso 16, do capítulo 16, verso 19. O texto diz assim, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta do rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Ou seja, observe que Jesus está narrando essa parábola numa sequência em que ele vem ensinando a cada um de nós a não vivermos uma vida para fora, uma vida assim só de performance, de ter, de avareza, de riqueza, mas que nós pudéssemos colocar o amor em primeiro lugar no nosso coração e amássemos o próximo, construindo tesouros nos céus. Tem a ver com o verso 15 que ele disse, né? Porque aquilo que é elevado entre os homens é abominável diante de Deus. E aí ele põe essa situação de um rico aqui, qualquer rico, não tem nome, observe. Isso é o primeiro fato importante, não tem nome. É um rico qualquer, desses que receberam todas as glórias aqui na terra. E observe que tem assim um mendigo, a palavra diz, Lucas usa o termo chagas, mendigo, que foi colocado à porta do rico, ou seja, é alguém que não tinha como ser ignorado. Todo mundo viu, o rico viu ali na porta da casa dele, mas não teve coragem de ajudar. Esse pobre aqui tem nome, é Lázaro. São aqueles que a Bíblia diz, vai pelos becos, pelas vielas, pelas favelas, tragam todos para encherem a casa para a festa da grande ceia. Já aqueles que foram convidados, tiveram todas as oportunidades, que receberam de Deus tanta graça e não aplicaram na vida e não investiram na vida, então Jesus está dizendo que vai acontecer isso aqui, Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Aí o autor diz que os dois morrem, mas eles seguem caminhos diferentes. A vida pós-morte são rumos diferentes. Um está, conforme o texto, no seio de Abraão, que na tradição judaica, no Talmud deles, eles chamavam de paraíso. É o lugar de gozo, de felicidade. É a mesma expressão que Jesus usa lá para o ladrão da cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já o rico não tem nome, observe, não dá para julgar quem quer que seja. Porque quem vai para o céu tem nome, é Lázaro. Quem vai para o inferno aqui, e é mais do que a sepultura, o lugar dos mortos, é um lugar de tormento.
é um de afastamento da presença de Deus, esse aqui não tem nome, é o rico. É um sujeito oculto, é um sujeito indefinido aqui, indeterminado. Então, por favor, fiquem atentos nessa narrativa. E observe também, desde já na narrativa, que o conceito aqui é simples. O grego tinha 3 palavras para designar isso. Vida pós-morte. Tinha o Elísios, que era o céu pleno, paraíso, felicidade. Tinha o Tártaros, que era o inferno, lugar de sofrimento. Mas eles, na literatura, na cultura grega, eles colocavam o limbus. Aquele que não está nem lá nem cá, está perdido. Talvez seja daí que alguns teólogos surgem levando para dentro de seus segmentos religiosos a ideia do purgatório, fica purgando. Vocês vão perceber que não tem essa dimensão aqui. Quer ver? Não carrega isso aqui. Ou é lá ou é cá. Diz ainda o verso 24. Então, clamando, disse o rico: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Grava isso. Atormentado. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte de que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Volte à terra, lá na minha casa, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: lá na terra ele tem Moisés, ele tem os profetas. Que ouçam os profetas, que se convertam lá. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés, os profetas, o evangelho, hoje os apóstolos, nós, aqueles que estão pregando, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então não tem dificuldade de entender. Eu só quero aqui nesse instante, lendo a Bíblia com vocês, destruir aqui, por exemplo, uma teoria que tem por aí do sono da alma. A alma entra depois que morre no estado de... Uns querem até no aniquilamento da alma. Outros creem que a alma fica num sono profundo, num lugarzinho reservado em algum espaço, alguma dimensão, num quartinho escuro, esperando o dia da ressurreição, aquele grande dia que virá pela frente. Não, a Bíblia diz que não tem isso. Essa teoria desses segmentos religiosos não suporta nem hoje a ciência, porque a ciência já provou, já demonstrou que quando você está morrendo aqui no corpo, a sua alma continua, a sua consciência permanece. Ou seja, não subsiste nem a ciência, quanto mais ao Evangelho de Jesus. No Evangelho não tem espaço para isso, ou é lá ou é cá. E observe que a Bíblia vai dizer aqui que tem um abismo. Não tem como um passar de um lado para o outro. E aqui é figurado. E eu quero dizer para vocês o seguinte: o inferno está para além de um lugar como esse, onde eu estou lá no céu e vendo os outros no inferno gemendo. Não. Ele só está mostrando, fazendo uma parábola para me tirar as sabedorias. De que esse cara que teve todas as oportunidades na terra, que não abriu o coração para o amor, que não ajudou o próximo, ele vai estar em um lugar de tormento aqui, chamado com chamas de fogo. A palavra tormento é justamente isso. Ele está lá atormentado, mas ele tem uma consciência de que ele poderia ter feito diferente e não fez. Esse é o grande significado. E por que eu digo isso? Porque mesmo ele pedindo a Abraão para que mandasse lá na casa paterna dele um anjo, ou que alguém deles ressuscitasse e voltasse na terra para pregar o evangelho para eles, para que eles
se convertessem, se arrependessem de seus pecados e não fossem para aquele lugar de tormento. Aí Abraão fala, não tem como, é impossível. Então, a minha vida é uma só. Ninguém muda de vida igual muda de roupa, não. A sua oportunidade é única no chão da terra. Aos homens está ordenado morrer uma vez, o que se segue na frente é juízo. E após a sua morte aqui na terra, não tem como. Onde você estiver, você não sai. Você pode acender velas de 30 dias, 40 dias, de ano, 3 anos. Não muda, gente, não muda. Toda a nossa oportunidade é aqui. Observe que nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para prestar conta do que fizermos por meio do corpo. E mais ainda, lembra de novo, ninguém volta aqui. A alma de ninguém fica perambulando por aqui e reencarna. Não existe isso também no Evangelho. Por favor, entenda. É simples o que está aqui. Arrependa-se. Esse, por exemplo, é um momento, como eu tenho dito às pessoas e para mim, para minha casa, que é um momento de nós revermos conceitos, valores, voltarmos ao amor, voltarmos para as primeiras obras, voltarmos para a essência que é Deus. Porque os dias na terra, se continuarmos degladiando uns com os outros, brigando, sem amor, irados, cheios de ódios, de mágoa, nós só vamos matando a terra e não vai vir só mais uma peste não, são muitas pestes que virão e muitos horrores ainda na terra. O momento é de conversão, é de arrependimento, é o que está dito. Observe agora, nesses textos que nós lemos aqui, isso é muito forte isso. Mas quando Jesus continua o texto, e eu não vou ler aqui com vocês a questão dos tropeços, versos 1 e 2 do capítulo 17, que nós já lemos anteriormente, para que nós evitemos causar escândalos a esses pequeninos, a esses que estão aí no chão da terra, que não tiveram as mesmas oportunidades e que estão gemendo, que nós não façamos tropeçar esses pequeninos que estão tentando entrar, caminhar com Deus, acertar na vida. Não, que nós sejamos bênçãos para eles. Que nós não sejamos como esse rico aqui, que não foi bênção para Lázaro, que estava na porta da casa dele todos os dias e ele não percebia, tamanha era a ignorância, a cegueira que estava. Aí Jesus diz assim no verso 3 do capítulo 17, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, arrepende-te, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Ou seja, esse texto está narrado lá em Mateus 18, em 2 versículos, 21 e 22. Mas eu não vou ler lá porque é a mesma história. Só que lá os discípulos é que perguntam, Senhor Pedro, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? 70 vezes 7 no dia? Jesus fala assim, não, está mais do que 70 vezes 7. Quantas vezes ele te pedir perdão, você tem que perdoar. É nessa hora que Lucas faz uma narrativa que Mateus e os outros evangelistas não narram. Lucas diz assim, então disseram os apóstolos, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Ou seja, amados, na terra, a grande tarefa nossa é perdoar. E a gente pensa que é uma coisa complicada, é algo extremamente complicado. Se nós pensarmos do ponto de vista da carne, daquilo que os animais querem, eles vão se matando e não se perdoam. Por isso que vão piorando. Casas piorando, corações piorando, mentes piorando, gente surtando, doenças aparecendo na carne, somando, porque nasce de uma psique doente, que não aprendeu o caminho do perdão. Aí é que Jesus entra. Aí Jesus pega e fala assim, respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem e põe-te à mesa comigo, ceia comigo? E que antes não lhe diga, prepara minha mesa, a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e beberás.
Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também sois vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Amados, observe que quando Jesus fala aqui de perdão, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, 490, ou seja, quantas vezes for preciso. O texto vai nos mostrar bem claro que Jesus fala assim, quando ele dá o exemplo da fé e que os discípulos assustam e falam, aumenta-nos a fé. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês, nesse momento. Porque nós sempre buscamos fé no nosso contexto religioso. Nós sempre falando de fé no contexto religioso, é quando a gente está pensando em um milagre extraordinário. De alguém ser curado de um câncer, de alguém se levantar de uma cadeira de rodas, que é isso que a televisão faz nos shows da fé que tem por aí. Eles falam de fé, mas pensando no milagre, para que vidas sejam curadas e que eles cresçam e suas igrejas cresçam. Mas aqui quando se está falando de aumenta-nos a fé, Senhor, é para perdoar. Porque o grande milagre que tem é quando o perdão é instalado no coração, é dado. Porque não só cura quem recebe perdão, como quem dá perdão. É um processo de restauração. E isso nos remete para aquilo que Jesus fez por nós. Ele desce do seu estado de glória, se humilha, ou seja, o perdão se encarna nele, a graça se encarna ali, perdoando-nos na cruz do Calvário, para que agora eu, que creio nele, que recebi perdão dele, cheio dessa fé, faça aquilo que um servo tem que fazer, perdoar. Porque o que foi perdoado, perdoa. Porque se ele não perdoa, ou seja, ele não entendeu ainda o tamanho do amor de Deus por ele na cruz do Calvário. É por isso que Jesus diz, olha, se vocês tiverem fé como um grãozinho de mostarda, que era um grãozinho pequenininho, né? Uma fezinha bem pequenininha, vocês vão dizer, uma amoreira, a amoreira negra que eles tinham. Que a amoreira aqui dá um exemplo de uma árvore cujas raízes são longas e que viviam até 600 anos e que tinha estabilidade, era fixa. Se vocês tiverem fé pequenininha como um grãozinho de mostarda, se vocês de fato creram em mim, creram no Evangelho, creram na cruz, se vocês creem e descansam no Senhor, saiba de uma coisa, vocês dirão a essa amoreira, arranca-te, tá vendo? Arranca-te, uma raiz profunda, longa, e transplanta-te, e sai daí, lança-te no mar, e ela vai te obedecer. E aí ele dá o exemplo do servo. O servo é assim, amados. O patrão, o dono, o senhor, quando o servo chega do serviço dele, o patrão não manda ele sentar na mesa e comer com ele, não. Vai lá, põe sua roupa, lava direitinho, vem aqui e me serve. Eu vou comer, vou beber, depois que eu comer e beber, comerá tu e beberá tu. Ou seja, amados, então nós temos que ser assim. Depois de eu fazer tudo que o Senhor me chamou para fazer, que é perdoar, que é amar, que é gerar vida na terra, que é liberar perdão todos os dias, então eu ainda vou dizer ao Senhor, eu ainda sou um servo inútil pelo tempo, eu poderia fazer muito mais, e eu fiz apenas aquilo que me foi mandado. Ou seja, amados, então é o tempo de nós sermos mais para Deus, e lembrar que, para além de uma cura, o grande milagre é o perdão. Perdão é a graça de Deus encarnada, vivida, demonstrada na cruz. Então, por favor, as famílias, vidas, o mundo está morrendo por falta de perdão. O perdão é o que muda o rumo da minha história. Perdão é recomeço, é ressurreição. Perdão é quebra de grilhões, cadeias de ferro, portas de bronze dentro de nós. Almas que estão aprisionadas por ódios magos do passado, traumas, abusos e gente que não libera e não dá perdão. Se você quer melhorar a sua vida nesse tempo, abra o coração para perdoar e deixa Deus te curar profundamente.
nossas casas para serem casas seguras, para que os nossos não se percam e para que eu não me perca neste mundo. Antes de qualquer coisa, tem que ser um lugar de perdão. Tem que ser um lugar de cura, estabelecida pelo perdão. Aí vocês vão perceber que o resto fica simples. Porque se eu aprendo a perdoar, se eu cumpro a minha missão de perdoar na terra, eu estou entendendo tudo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Então vamos orar nesse instante, porque foi lá na cruz que Jesus cancelou toda dívida que era contra mim, que era contra você. Nossos pecados foram pagos, está consumado. Na cruz tudo foi feito, para que agora eu e você possamos fazer, para que nós como servos, perdidos, não valia nada, vendidos a este mundo de morte, caminhando para o abismo, para o inferno, o Senhor nos restaurou e nos chamou de amigos, para que agora esses amigos possam no caminho perdoar-se mutuamente. Então vamos nesse instante pedir a Deus para liberar perdão e levantar-nos para liberar perdão. E lembrem, enquanto estiver orando, não espera sentir nada para perdoar, não. Se eu for esperar sentir alguma coisa para perdoar o meu inimigo, quem me ofendeu, quem me machucou, quem machucou meu filho, quem ofendeu minha casa, eu não vou conseguir sentir nada. Não fique esperando, oh Deus me responde, que dia que eu perdoo. Não fique esperando, não. Só vai adiando, o tempo só vai passando e só vai crescendo os monstros e as sombras dentro de você e só vai crescendo raízes que vão matando todo mundo no seu ambiente. Perdão, nesse caso, é uma decisão em amor. Decisão por entender que o amor de Deus por mim foi tão grande ao ponto de me perdoar de todos os meus pecados. Então eu decido perdoar, porque eu entendo que esse é o caminho que reconstrói histórias e que ressuscita vidas. Então perdoe nesse instante. Deus, obrigado. Obrigado por mais esse tempo de leitura da Tua Palavra. Oh Deus, não nos deixe ser como esse rico. Não tem nome, Pai. Que foi para um lugar de horror. Sim, Deus, porque ele não conseguiu, Pai. Cegado pela avareza e pelas glórias deste mundo, ele não conseguiu perceber a dor daquele Lázaro, Pai, necessitado que bateu na porta dele. Deus, não nos deixe, Pai, ficarmos cegos a tal ponto. Abra o nosso coração, meu amor, para percebermos o outro, vermos o outro, experimentarmos a dor do outro e caminharmos juntos em amor. Não nos deixe, Pai, não nos deixe. Obrigado porque o Senhor nos amou na cruz do Calvário. E o Senhor, Pai, já colocou o céu em nós, porque o Teu Espírito está aqui quando cremos. O Senhor nos deu a semente da vida daqui. E nós queremos assim, Pai, cheios do amor do Senhor, cheios do Teu Espírito, cheios dessa fé, Pai, simples, pequenininha, mas é a fé que descansou no que Jesus fez por mim. Agora nós queremos, Pai, liberar perdão para todos que têm nos ofendido. Sim, Pai, nós queremos dizer para essas amoreiras negras do ódio, da mágoa, da vingança, arranca, sai daí, lança-te no mar, porque o nosso coração, Pai, tem que ser um lugar de paz, de cura, de amor. Tira, Pai, todo o acúmulo de maldade dos nossos corações e entra no coração de quem está ouvindo agora, na casa, Pai, e que o perdão do Senhor seja instalado. Que nós nos levantemos, Pai, para perdoarmos uns aos outros. Perdoa os pecados dessa terra, perdoa os pecados nossos, perdoa os pecados, Pai, dos nossos líderes, que estão divididos, Pai, brigando com o outro, enquanto muitos e muitos estão morrendo, Pai, porque ninguém está enxergando, abrindo as mãos para socorrê-los. Perdoe os pecados dessa terra, dê-nos mais uma oportunidade. Eu sei que o Senhor é um Deus de misericórdia, eu clamo pelo Brasil e pela terra mais uma vez. Dê-nos oportunidade, Pai, de reconstruirmos. Perdoa-nos, Pai. É assim que nós clamamos a Ti. Livra-nos dessa peste, desse vírus invisível que vem, Pai, abalando, destruindo, Pai, que vem, Pai, desestruturando nações, que vem causando caos no coração e na mente das pessoas. Perdoa-nos mais uma vez
e por amor do Senhor sopra o teu vento e guarda o nosso povo. É assim que nós oramos gratos, Pai. Gratos pelo milagre. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.